Rapaziada, tem coisas na vida que não mudam e às vezes não precisam mudar, cara. E o Flamengo sendo campeão tem que se perpetuar, cara. Graças a Deus os estaduais acabaram, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, né, cara? E agora realmente começa o ano, né, rapaziada? E esse título do Flamengo foi muito importante para tirar a pressão, né, rapaziada? Dos jogadores, do elenco, da torcida. Foi um alívio muito grande, cara, esse título pro Flamengo, porque vinha uma pressão muito grande devido aos maus resultados, né? E o Flamengo agora é 40 vezes campeão do Rio de Janeiro, cara. Uma marca muito significativa, né? E o Flamengo vem em campo com esse time aqui pra enfrentar o Fluminense, rapaziada. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro, né? Uma mudança foi a saída do Plata pra entrada do Pedro, mas é o time que a gente já meio que tá acostumado a ver o Flamengo enfrentar os seus adversários, né? E o jogo se resumiu a basicamente o Lúcio Acosta e Canóbio batendo em alguns jogadores do Flamengo, rapaziada. O anão aqui do Lúcio Acosta e também o Canóbio, né, batendo nos jogadores do Flamengo, até eles encontrarem pela frente o Pulgarzinho, o Eric Pulgar, que deu uma entrada muito delicada no Canóbio depois que ele caiu no chão. Ele tava batendo e encrencando com todos os jogadores do Flamengo, como ele sempre faz, tentando, acho, sei lá, desestabilizar. Aqui, ó, foi o momento da entrada, ó. Olha só a entrada que o Pulgar, o Samuel Lino fez a falta. E aí o Pulgarzinho chegou aqui com toda a delicadeza do mundo em cima do Canóbio aqui pra retribuir todas as pancadas que ele tava dando nos jogadores do Flamengo, né, cara? Claro que o jogo foi muito abaixo de todos os jogadores do Flamengo e o que se destacou mais negativamente foi o Samuel Lino e o Carrascal, cara. Mas eu não vou pesar muito na deles porque o Jardim está chegando agora e eles provavelmente estão perdidos, assim como todo o time, e como que ataca e como que defende nesse novo sistema de jogo do Flamengo. Como eles erraram muito passe, erraram lances bobos, eles se destacaram negativamente. Mas se existe um ponto positivo no Samuel Lino é que ele se apresentou pro jogo. Por mais que ele tava errando, ele tava tentando e não tava se escondendo das jogadas, rapaziada. E aí a gente já pula pros penalidades, né, cara? Porque é o que vai sobrar aqui pra esse jogo, né, cara? Os goleiros brilharem. Aqui, ó, sempre destacando o Jorginho, né, que bateu bem demais. Cobrou lá no cantinho, o Jorginho é monstro. E aí o Luiz Araújo vai bater o pênalti depois e ele bate. Eu não sei se ele bate mal ou se é mérito do Fábio, mas o Luiz Araújo bateu aqui, o goleiro defendeu. Eu acho que é uma junção dos dois, né? E aí veio a quinta cobrança, rapaziada. E eu fiquei muito nervoso nesse momento porque era o Paquetá na cobrança e era o último pênalti. O Flamengo, se perdesse, provavelmente ia ser eliminado porque tava tudo empatado, né? Era a última cobrança ali do Paquetá. Eu acho que o Fluminense já tinha até batido e o Paquetá bateu e quase o Fábio defendeu, moleque. Foi uma batida assim, meu Deus, quase que eu arranco meu coração. Olha só, o Paquetá foi pra batida aqui, o Fábio foi muito bem nas cobranças, cara. Ele não definia assim a batida não, ele esperava, olha só, ele pegou na bola, mas como foi muito no canto, escapuliu, né? E o Paquetá vibrando muito, né, cara? Porque quase ele perde. E aí chega a última cobrança, né, cara? Temos que falar de Rossi, né? Porque eu critico muito aqui o Rossi, vocês sabem, mas eu sempre falo e exalto esse lado dele, de pegador de pênalti. Pega no pênalti, ele é monstro demais, né? Olha só, o Otávio, acho que esse é o nome do jogador do Fluminense, né? Bateu e o Rossi foi lá e catou a cobrança. E os jogadores do Flamengo foram lá abraçar o Rossi, né, cara? Porque ele foi o herói da noite, salvou o título. Foi o melhor jogador, né, da partida, o man of the match. E aqui é o histórico de defesas do Rossi, rapaziada. 32 penalidades, 12 defendidos, um pênalti na trave, um pênalti pra fora e 18 gols sofridos. E aí o Eric Faria falou o seguinte sobre o Rossi, cara. O Flamengo teve inúmeros nomes, grandes goleiros na sua história, mas eu tô pra dizer que eu acho que o Rossi é o goleiro mais decisivo da história do Flamengo. Eu não sei se eu concordo com ele não, cara, porque o Flamengo teve vários goleiraços na sua história, eu não sei, cara. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui do que ele disse sobre vencer, né, no Flamengo. É muito bom ganhar um título no Brasil, mas que não tinha acontecido na minha carreira. Estou aqui no segundo ano, mas quem treina no Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, à atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia.
E também um grande abraço ao Felipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de eu ter saído. Vamos dar uma olhada aqui também no que o Pilhado falou, rapaziada, sobre o jogo. Tá numa final, ainda mais numa estreia de um treinador, é vencer, é conquistar o título. O mais importante desse jogo de hoje é que o Leonardo Jardim ganha paz para trabalhar. Ele ganha uma tranquilidade para começar seu trabalho. O futebol do Flamengo foi muito abaixo hoje ainda. Carrascal muito mal, Pedro muito mal, Samuel Lino mal. Agora, o treinador ganha paz para trabalhar e o Rossi, mais uma vez sendo decisivo. O Pedro, pelo menos nessa partida, ele correu, ele marcou, ele se esforçou muito. Vamos escutar aqui o Flazoeiro também, rapaziada. Respeite o maior clube do mundo! Respeite o maior do mundo! Vocês fizeram campanha para vender ingresso! Vocês distribuíram ingresso! Perderam na arquibancada! Perderam no campo! Perderam o título para nós! De novo! De novo! É, realmente, cara, o Flamengo chegou totalmente desacreditado, né, cara? Mas o Flamengo é isso aí, cara. O Flamengo chega, quando chega, esquece, irmão. E aqui a história continua. Ídolos eternos, né, rapaziada? O Arrascaeta e o Bruno Henrique. 18 títulos aí pra conta dos homens, rapaziada. Brabíssimo. E o Leonardo Jardim, hein, rapaziada? O jogo e o título. Simples assim. O homem chegou pra conquistar. Já mudou a perspectiva, né, cara? Claro que o jogo foi muito aquém do que a gente espera, porque o técnico chegou agora, cara. Os jogadores ainda estão muito perdidos nas ideias de jogo dele, ainda estão entendendo. Teve um momento que o Pulgar recebeu um papelzinho ali, né, com algumas instruções para ele fazer em campo, porque ele não estava sabendo o que fazer na hora que o Jorginho subia e ele tinha que descer para compor a linha de 3 ali com os zagueiros para sair jogando lá de trás, né? E o Pulgar estava perdidinho na partida, cara. E o Jorginho também às vezes estava muito perdido, mas o time como todo se entregou, jogou muito bem, marcou na medida do possível. Não foi possível fazer o gol porque, claro, a gente precisa de um fazedor de gols. E se tem uma crítica que eu sempre vou fazer aqui à diretoria do Flamengo é a falta de contratações, principalmente pro setor de ataque, cara. Eles não contrataram um atacante e o Pedro não tá numa boa fase, né, cara? Eu espero que ele volte. Enfim, rapaziada, o jogo do Flamengo, feliz, tirou um caminhão, cara. Assim, o título do Flamengo deu uma aliviada muito grande, tava muito tenso e depois do título parece que saiu todo o peso. O Fluminense é nosso freguês, vice como sempre. Enfim, rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo, se vocês estão felizes pelo título do Flamengo. Claro que é um título de menor expressão, mas que tira um peso muito grande, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo, rapaziada. Eu tô gravando muito tarde o vídeo e eu tô meio perdido nas ideias, enfim, tem que gravar mais cedo, cara.